Bom, a gente é do grupo de civil, do curso de civil, primeiro semestre. Já vai falar um pouquinho sobre os problemas encontrados aqui na nossa cidade, tantos problemas estruturais, problemas de logística mesmo. A gente vai falar sobre entulhos da construção, né? Onde é deixado o material. E o nosso grupo é formado por mim, Ricardo, Bruno, o Paulo e o Diego. E é isso aí. O primeiro problema é o problema de logística. Nesse exemplo, o jovem não consegue saber se o farol está aberto ou fechado, pois a faixa de pedestre se encontra atrás do mesmo. Agora a gente tem um segundo problema aqui, ó, que o material está todo exposto aqui na calçada e pode ter o risco de contaminação e futuramente vai afetar na obra, né? Porque aqui, ó, como a gente pode ver, já tem merda de cachorro, pode ter merda de gato, contaminação pela chuva, da água da chuva, isso vai contaminar o material e na hora de colocar na construção vai afetar toda a proporção do material e vai fazer com que ele fique mais fraco, perdendo qualidade. Aqui nós temos um terceiro problema, é um problema na parte de planejamento. A gente vê que a altura não foi totalmente calculada, vemos que a pessoa vai sentir um desconforto na hora de descer, tendo que toda hora abaixar ou levantar a cabeça. Bom, gente, aqui podemos ver o quarto problema, que apesar da faixa de pedestre estar pintada, não é possível o cadeirante fazer a travessia, ó, pois ali não tem a guia rebaixada para ele conseguir acessar normalmente. Outro problema que encontramos aqui em Apucarana e é muito comum é o problema nas calçadas, onde, por exemplo, um cadeirante jamais conseguiria descer esse degrau. É extremamente proibido justamente por esse motivo. Fica aqui um exemplo bem claro dessa situação. Na primeira situação, foi citado um erro de planejamento. No caso do farol, o farol estava à frente da faixa de pedestre, então cabe à prefeitura solucionar esse problema, movendo ou o farol, no caso, para trás da faixa de pedestre, ou no caso, pintar a faixa de pedestre à frente do farol. O fato exposto pelo Ricardo dos materiais de construção expostos na calçada, além de atrapalhar os pedestres, também é uma prática muito errada, pois, como ele disse, pode afetar no resultado final da obra. Armazenar em containers, onde você pode alugar um somente para deixar o seu material lá protegido de impurezas. E mais importante, sem atrapalhar a passagem do pedestre. Bom, aqui, essa escada aqui é um erro grotesco de falha no projeto de engenharia. Para começar pela largura dela e o tamanho dos degraus. E esse é o principal erro, que foi a falha no projeto. Não calcularam a altura do pavimento, eu passo aqui porque eu sou baixinho. Não calcularam a altura do pavimento e quantos lances de escada ia ser necessário para ficar da largura adequada e da altura certa. O problema dos degraus na calçada é de responsabilidade do dono da casa, pois ele tem a obrigação de deixar sua calçada transitável para qualquer pessoa, incluindo cadeirantes, sem ter nenhuma dificuldade. Dito no quarto problema, em que na calçada não havia uma guia rebaixada, aqui temos uma calçada com exemplo de uma guia rebaixada. Nesse caso ela está totalmente planejada porque ela dá acesso a cadeirantes. Nesse caso o cadeirante pode se mover e andar tranquilamente com sua cadeira aqui nessa calçada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Vocês estão aí ainda? Eu acho que faltou um pouco de explicar, né? Ó, chega aí. O engenheiro civil, ele também é responsável por fazer um projeto de canteiro de obras. Talvez isso pode ser alguém que alguém não saiba. E isso é responsabilidade do engenheiro, porque material na calçada é errado e dá multa. Então, ó, um exemplo de como seria mais ou menos um projeto de um canteiro de obras. Tem que ter um portão bem largo, né? Aí você tem que fazer já as ligações elétricas, hidráulicas, né? Geralmente o estoque de material é bom ser na frente para não ter perda de material, né? Não tem que ficar bardeando lá pro fundo. Tem que ter um espaço para guardar equipamento, um espaço para almoço, né, dos trabalhadores, um banheiro e um escritório para o engenheiro. E aqui seria o gabarito da obra, onde seria feito mais ou menos, dependendo da construção. É isso aí, ó. Acabou já.